Esse é um vídeo rapidinho de informes, apenas para dizer a vocês que eu acabei de ler esse aqui, A Fragata Surprise, do Patrick O'Brian. Já falei no vídeo sobre literatura marítima, eu falei muito rápido sobre a série, né, Mestre dos Mares. Tem até um filme com Russell Crowe, embora seja um filme bom, mas evidentemente muito inferior à série, como sempre, né? Os livros são sempre melhores. E eu estava assim muito rabugenta quando eu peguei esse livro para ler, porque eu estava lendo muita literatura contemporânea e eu estava realmente naquela rabugice estilo, quanto mais eu leio os contemporâneos, mais eu amo os clássicos. E aí eu peguei esse do Patrick O'Brian que estava me esperando, porque eu já sabia que era bom, porque eu já li outras coisas, né? E eu acho que eu gosto tanto dele porque ele é um contemporâneo, ele faleceu em 2000, começou a escrever e publicar essa série no início da década de 1970, são mais de 15 livros, são 20 livros, quase 21, o 21º ficou inacabado. E aí eu peguei porque eu queria ler uma coisa muito boa, e eu acho que eu gosto tanto dele porque ele é um contemporâneo que tem uma escrita quase clássica. Ele tem uma forma de escrever que é mais analítica do que sintética, né? Ele não tem pressa de fazer com que a gente veja o ambiente, né, no qual a história se passa. Ele não tem pressa de criar uma atmosfera, criar um clima para a história que ele está contando, mas ao mesmo tempo ele não passa capítulos e capítulos, páginas e páginas descrevendo objetos, nem a natureza, né? Como eu já falei que às vezes alguns autores, especialmente da escola do romantismo, abusam um pouquinho das descrições da natureza. Às vezes a gente precisa de um pouco de paciência, mas não é o caso do O'Brian. Ele é um escritor contemporâneo com algo de clássico, na minha opinião, na escrita, mas é aquele clássico que a gente diria, por exemplo, e ele já foi comparado a ela, e eu concordo com essa comparação, a Jane Austen, porque ele tem uma ironia, assim, muito delicada, né? Como a Jane tinha, um humor assim muito sutil, muito que precisa ler com atenção para perceber. Não é aquele humor assim escrachado, né? É muito óbvio, como o humor da Jane não era. E ele tem uma forma de retratar os personagens, inclusive os personagens menores, como acontece na Jane Austen, de uma forma muito vívida, muito apurada. Mesmo as figuras que não são as principais nos livros da Jane Austen e na obra do O'Brian, você consegue ver aquelas figuras, você consegue ter logo uma ideia de quem são aqueles personagens, quais são as suas características, né? Quem é o senhor fulano, quem é o senhor ciclano, por causa daquele retrato hábil que a Jane Austen faz e que o Patrick O'Brian faz também nos livros dessa série. E eu amei tanto, eu tive tanto prazer lendo, eu sabia que eu ia gostar muito, mas eu tive um grande prazer, tinha saído de leituras assim muito medíocres, né? Tava botando um monte de livros contemporâneos na pilha do descarte, estava já chateada. E aí eu gostei tanto que se eu conseguir eu vou fazer um vídeo. Se eu não fizer um vídeo sobre a série, eu vou fazer um vídeo sobre esse livro. Muito bom, muito bom. Tô lendo o Adolfo Bioy Casares, Histórias Fantásticas, né? Esse argentino que era amigo do Jorge Luiz Borges, inclusive escreveu alguns livros de parceria com Borges, né? Os dois até com pseudônimo, mas eram os dois escrevendo. Esse aqui são contos fantásticos do Bioy Casares, que é o autor de A Invenção Morel, A Invenção de Morel, que eu já li, já tem muito tempo. E eu tô gostando. Mas por enquanto tá assim meio desigual para mim. Tem contos que eu gosto logo e tem contos que eu demoro um pouco mais para gostar. Demoro um pouco mais a prender a minha atenção. Mas eu só li os primeiros 4, tá faltando ler o resto. Estou lendo devagar, porque é uma obra de história. Esse do Lukács, que eu já mostrei em outro vídeo que eu estava lendo, Uma Nova República. História dos Estados Unidos no século XX. Está excelente, excelente, mas não dá para ler rápido, para você fazer uma leitura boa, né? Prestando realmente atenção, não apenas virando as páginas. Então, agora que eu estou chegando na página 200, ele tem 400 e pouco. E eu falei que esse mês, o mês de agosto, se desse, eu ia fazer como mês de releituras. Mas não deu, porque eu já tinha algumas leituras engatilhadas que eu queria terminar, né? Ou avançar, pelo menos, ainda que eu não terminasse, mas avançar nesse mês de agosto, porque setembro é o mês da leitura mágica, são 30 livros em 30 dias, como eu já mostrei em outro vídeo de informes. E aí eu separei apenas alguns
para serem os vídeos de releituras desse mês. Obras que eu vou reler. E aí eu vou reler O Apanhador no Campo de Centeio, de D.G. Salinger, O Cão dos Baskervilles, do Conan Doyle, e O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Todos eles eu já reli, mas eu só vou garantir para vocês que tem vídeo resenha deste, O Apanhador no Campo de Centeio, e deste. Por quê? Porque eu não faço vídeo resenha sobre livro que eu não gostei. E, embora eu já tenha lido esse e tenha gostado muito quando eu li quando eu tinha 16 anos de idade, apenas uma vez, um livro emprestado, era da minha prima. E agora, como eu já falei também, finalmente tomei vergonha e comprei o meu exemplar para fazer a segunda leitura desse livro, depois de mais de 30 anos, eu não posso garantir que eu vá gostar, porque eu tinha 16 anos quando eu li ele a primeira vez. E essa vai ser a minha segunda leitura. Então, este eu não garanto vídeo resenha, mas O Cão dos Baskervilles e O Apanhador no Campo de Centeio vai ter vídeo resenha no canal. E é isso.